Shalom, shalom, meus amados, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida aí do outro lado, em nome de Jesus. Meus amados, hoje eu venho trazer aqui, vou ser muito breve nesse vídeo, porque hoje é o Shabat, né, como alguns já sabem, talvez outros ainda não sabem. O que é o Shabat? O Shabat, ele é uma festa qual o povo judeu comemora todas as sextas-feiras ao pôr do sol, até o pôr do sol do sábado, que seria hoje, né? Então isso daí eles comemoram festas, eles vão na casa dos amigos, eles não acendem fogo, enfim, eles têm tudo ali um aparato ao favor deles, né? Eles não trabalham, tá bom? Entendam aqui a diferença do Shabat, da qual eu estou falando, da Bíblia, tá bom, meus olhos? O que é o Shabat? É o povo judeus, eles comemoram, os judeus, esta festa que é um ensinamento, que eles fazem estudos sobre a palavra, eles leem a palavra, mas de um simbolismo diferente, porque é uma festa que eles comemoram. Então isso é desde os tempos de Jesus, eles comemoram isso. Então olha só que forte, o que eu vou ler aqui, nessa passagem de João, se diz muito sobre o Shabat. Coisas essas quais nós, os cristãos, e não cristãos também, né, deveríamos seguir. Meus amados. Por quê? Porque as igrejas, hoje, né, o cristianismo em si, eu digo no geral, a gente tomamos nós tomamos outro caminho, né? Vamos se dizer assim. Qual o caminho é esse? Um caminho qual lá atrás foi tirado, né? Foi tirado das raízes. Então eu quero que você entenda, já nesse início de vídeo, o que vai ser dito dentro da palavra, tá bom? Não estou aqui trazendo uma coisa que é novidade, não. Estou trazendo uma coisa que muitos já deixaram de fazer lá atrás e que nós temos que trazer o que ficou lá atrás para os dias de hoje. A palavra de Deus não diz: volte de onde caiu, né? Volte de onde esqueceu, vamos se dizer assim também, né? É uma narrativa minha, por favor, entenda. Volte lá de onde paramos. Volte lá atrás, de onde ficou a verdadeira essência. Qual essência? Qual é essa? A essência que está aqui, ó, que muitas das vezes, por causa da teologia, escatologia falha dos dias atuais, já não falam mais, já não tem um estudo mais profundo dentro da palavra de Deus. Não tem. Seria um estudo que muitas das vezes a teologia, entendam o raciocínio, tá bom? Entendam. Que o Espírito Santo de Deus abra os seus ouvidos para que você entenda, para que não chegue distorcido, tá bom? Então entenda, dentro da palavra, sabe quando a gente espreme a laranja até o fim mesmo, que a gente fala, não, precisa de mais um pouquinho para poder o suco ficar bem equilibrado, adoçado? É esse. Então temos que espremer a palavra. É o que o judaísmo, é o que o cristianismo tem que fazer. E o judaísmo faz isso. Eles espremem, eles entram dentro da palavra. Eles tentam entender. Eles tentam, hoje mesmo eles vivem um dia que eles tentam entender esse dia dentro das escrituras, dentro da palavra. Mas é o povo judeu? Sim. Mas é o povo cristão? Também. Os gentios, né? Como assim Paulo já denominou nós. Somos os gentios, fomos enxertados. Então por que não fazer essas festas? Por que não comemorar? Algumas denominações comemoram. Festa dos tabernáculos. Comemora a virada do ano novo judaico. Comemora o Yom Kippur. Olha só. Isso tudo nos traz a essência do eterno. Isso tudo nos aproxima diretamente e indiretamente das raízes judaicas. Porque Jesus, meus amados, ele foi judeu. Ele veio da raiz de Davi. Davi era judeu.
Então olha só, se Jesus comemorava, por que nós não temos? Ah, mas eram os judeus, não esqueçam. Esse negócio de judeus, esse negócio de cristianismo, esse negócio de religião, esqueça. Faça o que está aqui, ó. Tem muitas coisas que é só para os judeus, é verdade. Então não cabe nós. Mas dentro das leis que são para eles, que é amar o seu Deus acima de tudo, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não direi falsos testemunhos. É dentro dessas leis, os judeus e nós se encaixamos. Então temos que andar nessas leis. Então entendam. Então quando eles comemoram um Shabat, meus amados, é uma festa tão gostosa. Eu estava vendo um estudo agora há pouco. Eu estava vendo eles comemorando na sinagoga, que são as igrejas deles, né? A festa ali, a Torá, a palavra de Deus, né? Eles passam o rolo da Torá, é um rolo fechado, meus irmãos. Eles tiram ali de dentro e eles passam, eles dão a volta na sinagoga dele por dentro, né? Eles dão a volta nos 4 cantos e chegam de novo até o altar, e ali eles vão ler uma palavra. Ali eles vão comer o pão ali, vão dividir com todos. Olha só que lindo, isso nós podemos fazer. Já pensou se todos nós, os cristãos, todos nós, os gentios, fizéssemos isso? O quão grande nós seríamos também abençoados? Não que nós não sejamos, por isso que eu estou falando, entendam. Mas se nós passarmos a fazer, não é que nós vamos pular etapas da nossa vida espiritual, não. Nós vamos entrar dentro do contexto espiritual original. Original. Então nós não vamos ficar perdidos, nós vamos saber que estamos no caminho exato, no caminho certo. Não que nós estejamos fora, por isso que eu estou falando, entenda. Por que eu estou falando entenda? Porque muitas das vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, nós não somos nada. A verdade é que não somos nada, mas quando nós passamos a aplicar o que está aqui, ó, dentro de nós, e nós passamos a deixar a carne de lado e passamos a andar em espírito e em verdade, nós vamos poder ter os olhos espirituais abertos. Nós vamos poder ter a mente espiritual sadia, salva, para que o Eterno possa colocar dentro de nós a verdadeira essência, a original. Então entenda, nós já temos isso, mas nós temos o quê? Que lapidar todos os dias dentro das Escrituras Sagradas. Sair um pouco da mesmice. Sair um pouco daquilo que muitas das vezes as pessoas estão acostumadas. Temos que ser participante da lei, temos que ser participante do corpo de Cristo. Temos que andar em retidão diante do Eterno. Porque foi para isso que ele veio, foi para poder testificar dele mesmo. Foi para testificar como tem na nossa Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. Ele não veio para colocar em confronto os dois. Ele veio para aproximar o Antigo como tem dentro do Novo. Porque não existiria o Novo sem o Antigo e não existiria o Antigo sem o Novo. Os dois se fundem em um só. Mas a teologia tirou a falsa teologia, tirou. Qual que é a verdadeira teologia? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Está aqui, ó, diante de nós. Essa é a verdade. Portanto, essa verdade lida, falada, né, narrada, porém ouvida, mas não praticada e não guardada, não tem efeito algum. Essa é a realidade. Por isso que muitas das vezes nós ouvimos falar que esse Deus ele é bom, mas o que fazemos para que esse Deus se manifeste dentro de nós? Temos que fazer algo também. Tem que ter o sacrifício, meus amados. Se não tiver o sacrifício, não tem como nós agradar a Deus. Agora, dentro disso tudo que eu falei, dentro do Shabat, dentro dos costumes, dentro das festas, dentro das escrituras sagradas, dentro da nossa Bíblia, qual é a realidade que isso tudo nos traz? Qual é o que é melhor, o sacrifício ou a obediência? Olha só, o que é melhor? O sacrifício ou a obediência? O que foi melhor para Deus? O sacrifício, olha, entenda, olha que forte.
O sacrifício de Abraão, de sacrificar o seu filho Isaque, ou a obediência de Abraão de levar o seu filho Isaque até o altar? Olha só. Entenda, olha só. Entenda bem. O que foi melhor? O sacrifício de Isaque? O sacrifício de Abraão de levar Isaque? Ou o sacrifício de Isaque, ou o sacrifício de Abraão de obedecer e levar Isaque? Qual que foi o melhor? Abraão não sacrificou Isaque, mas dentro de Abraão ele iria sacrificar. Mas dentro de Abraão ele também obedeceu. Então teve dois. Abraão lutou contra dois: contra o sacrifício do seu filho e contra a obediência. Então ele lutou, foi contra e a favor. Ele falou: eu tenho que obedecer o meu Deus. Mas como que foi a mente dele? Não foi assim, ó, de estalar de dedo. Abraão andou dias ali no deserto até chegar a um monte, até chegar ali ao alto, ali para ele poder fazer o altar, para ele poder sacrificar o seu filho, olha só. E assim ele iria fazer. Mas o Eterno se agradou do sacrifício dele? Não. Se agradou do quê? Da obediência dele. Ele foi obediente, ele ouviu falar. Assim somos nós. Ele praticou, que ele foi até o deserto. Ele caminhou dias. Ele teve a luta mental dentro dele, Abraão. E quando ele chegou ali até o altar, imagina, ele falou: cheguei, e Deus ainda não falou comigo. Imagina, meus amados. A mesma coisa é que muitas das vezes a gente fala: Deus não fala comigo. Deus fala conosco a todo instante. Somos nós que ouvimos, olha só, ouvimos falar, não praticamos. Praticar é guardar dentro da memória, praticar é na memória e guardar dentro do nosso íntimo. Então nós temos que fazer isso. Então não iria adiantar nada se Abraão ouvisse a voz de Deus, chegasse até o meio do caminho e falasse: não, eu não vou fazer isso. Então Deus iria o quê? Deus iria ficar triste, e Deus iria reprovar ele no quê? Na desobediência. Não era no sacrifício que ele não fez, foi porque ele desobedeceu. Então, meus amados, é preferível a obediência do que o sacrifício. Não adianta nada você receber uma cura e você não voltar para agradecer aquele a quem o curou. Assim foram os paralíticos. De 10 só voltou um para agradecer. Assim foram as nérsas. Lembram das noivas? Aqui estavam com azeite e as que não estavam. As que se prepararam e as que não se prepararam. Assim também está nos dias de hoje. E eu vou provar para vocês aqui na palavra de Deus o que eu e você temos que fazer. Mas você falou que o povo não trabalha. Não, meus amados, tem leis que não é para nós. Mas se nós se sacrificarmos, olha só, se nós se sacrificarmos, obedecer à voz do Eterno, Ele vai nos mostrar qual lei e qual caminho temos que andar. Porque vamos estar o quê? Adiante. Ele vai estar, Ele vai estar adiante de nós. Nós vamos estar vendo Ele adiante. Nós vamos estar vendo Ele à frente, limpando o caminho, nos mostrando: olha, você iria por aqui se não estivesse comigo, mas eu estou te guiando, meu filho, então você tem que vir por aqui. Porque estreita é a porta que nos conduz à salvação, e larga é a porta que nos conduz à destruição. É fato, é palavra, é Bíblia. Não é antigo, não é novo, é a realidade que o Eterno já nos deixou. Então entendam, meus amados. Então todo esse sacrifício, todas essas leis, tudo que aquele povo faz, é porque assim o Eterno quis que ele fosse luz para o mundo, que ele fosse luz para as nações. Mas só que no meio do caminho aí teve um desvio. Por isso que João 8,32 e entre outros livros, entre os 66 livros, entre tudo isso que tem, entre as 613 leis que tem para os judeus e para os gentios, isso tudo tem uma realidade, tem um fundamento. Mas o que aconteceu? No meio do caminho foi tirado algo. No meio do caminho tirou isso e acrescentou aquilo. Pelo próprio homem, pelos próprios escritores, pelas próprias culturas. Por que tem palavras, meus amados? Entenda, eu já vou entrar aqui, ó, você vai entender tudo que eu falei. Eu já vou entrar aqui já no livro de João, calma. Eu quero só que você entenda, ó.
Deixa os seus ouvidos atentos, se desligue de tudo. Deixa os seus ouvidos atentos. Para que você venha entender o que sai daqui, ó, porque eu não sou nada. E nem quero ser. Mas se nós ouvirmos e praticarmos o que está aqui, ó, você vai ter um entendimento sobrenatural. Você vai ter um entendimento da qual você nunca estudou, mas Deus vai te capacitar para aquele momento. Deus vai te capacitar para tal entendimento. Assim como já foi com os construtores da arca. Quando Moisés foi instruído por Deus, pelo Eterno, falou: Moisés, construa uma arca. Mas como nós vamos fazer isso? Chame aquele outro que eu vou capacitar eles. Imagina Deus chamando, eu já falei em outros vídeos meus. Imagina Deus chamando: vem cá, o Pedro. Aí o Pedro vem. É um suposto nome, tá bom, meus irmãos? É só um parênteses aqui, abrindo um parênteses. Aí Pedro, você vai ter que construir uma arca. Mas como? Se eu não sei nem que madeira, eu não sei os diâmetros, as medidas, o tamanho certo. Pera aí que eu já volto a falar. Vem cá, o Rodrigo. Aí o Rodrigo vem. Você vai ter que ajudar ele a construir uma arca. Mas como? Se nós não tivermos estudo, preparação para isso, Deus ele há de colocar dentro de vocês isso. Então é um conhecimento sobrenatural. É um conhecimento de quando você se dispõe. É um entendimento de quando você quer aquilo, você se dispõe ao Eterno, Ele vai te ajudar, Ele vai guiar. Então imagina, quando aqueles dois homens pegou naquelas madeiras, pegou ali naqueles objetos para começar a fazer, imagina, quando eles pegaram, Deus já colocou na mente dele o que tinha que fazer. Então imagina eles indo ali trabalhando e o próprio Deus, sendo as mãos deles, sendo os pensamentos deles, mas usando eles diante de todos, para que todos entendessem que era o próprio Deus. Olha só, assim é na minha vida e na sua. Então nós não somos nada, mas quando passamos a obedecer Deus, Ele nos guia. Não somos nós mais que temos o comando sobre a nossa vida, apesar que nós nunca tivemos, nunca. O seu respirar é permissão de Deus, o seu levantar é permissão de Deus, então nós nunca tivemos o controle. Mas muitas das vezes lutamos contra a vontade de Deus, porque deixamos de ouvir o que está aqui. E quando ouvimos, não a praticamos, deixamos de fazer a vontade de Deus. Deixamos de deixar Ele nos guiar. Então é isso, meus amados. Quando nós não fazemos as leis, quando nós não andamos, me perdoe, nas leis, quando nós não estamos ali atentos àquilo, passa despercebido tanta coisa diante dos nossos olhos. Aí nós ficamos na mesmice. Nós ficamos naquela: olha, Deus vai te abençoar. Amém, já somos abençoados. Olha, Deus vai te mostrar. Amém, Deus já está nos mostrando. Olha, Deus é contigo. Amém, Ele já está comigo porque hoje eu levantei. Então precisamos de mais. Precisamos entender o que temos que fazer para poder agradar ao Eterno. Temos que sair da mesmice. Temos que sair desse disse, não me disse, desse mas será, mas talvez, mas eu não sei. Aí vem um vento, balança o barco, reclama. Aí vem um problema, balança o barco, reclama. Aí vem uma tempestade um pouquinho mais forte, reclama. Aí vem um probleminha, reclama. Aí esquece de andar aqui, ó. Fala: Senhor, a ti eu entrego todos os meus anseios. A ti eu entrego, Senhor, as minhas dificuldades. A ti eu entrego as minhas limitações, porque tu és o Deus que não tem limites para tu. Então estar aqui é difícil? Mas seja um Abraão. E quando você for um Abraão, seja um Isaac para obedecer, para entender o que Deus falou para o pai dele, para que você esteja no mesmo caminho do que a palavra de Deus quer nos dar. Então vamos lá para que você entenda tudo o que eu falei: a obediência, o Shabat, as leis. Olha só, você vai entender. São só aqui, ó, alguns versículos. Você vai entender dentro desse capítulo de João 7, 10. Preste atenção. João 7, capítulo 7, versículo 10 em diante. Olha só o que diz aqui, ó. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-nos na festa e diziam: onde está ele? Olha só, aqui diz que Jesus subia, né? Jesus estava subindo, porque estava tendo festa. Então Jesus estava indo
até aquela festa, e muitos ali o procuravam, porque alguns sabiam que ele ia vir, outros achavam que não, então todos procuravam ele. Para que procuravam ele? Vamos aqui no 12, ó. Havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Olha só, é o zum zum zum, é o tititi, é o que causa dispersão, é o que causa, deixa o povo disperso. Dispersa é um ali, o outro aqui. Então o povo não se junta para poder tentar entender quem é ele, quem é aquele que cura. E quando ele vinha e fazia os milagres que muitos ali entendiam, tinha um ou dois que murmuravam. Assim é nos dias de hoje, meus amados. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, é dentro do ônibus, é na rua, é no supermercado. Nós passamos por isso, eu e você passa por isso. É dentro das igrejas, passamos por essas murmurações. Muitas das vezes somos até participantes e não percebemos disso. Achamos que estamos fazendo bem, falando, não, meus irmãos, mas está errado isso, está errado aquilo, vamos por aqui. Nós temos que alertar, entenda. Mas como deveríamos alertar? Como deveríamos falar sem falar? Olha só, eu já volto aqui, eu parei no 12, eu já volto aqui, tá bom? Eu já volto. Abrindo um parênteses, como é que eu vou alertar a pessoa sem falar? Olha só que forte. Jesus, ele não precisava falar. As obras dele já se diziam por si só. Assim somos nós. Como é que eu tenho que me comportar? Como é que eu tenho que mostrar que eu sou um bom cristão? Cristão não religioso. Um bom seguidor de Jesus? Não seguidor de qualquer religião, meus amados. Entenda. Como é que eu tenho que mostrar isso? Com exemplos. Com comportamento fiel ao eterno. Com comportamento esse qual a Bíblia já nos relata. Dentro das Escrituras Sagradas. Não é um comportamento tal. Então olha só, eu não preciso nem falar, mas o meu comportamento já fala por si mesmo. Olha só que forte. E Jesus, ele era assim. Então todos aqui estavam procurando ele. Muitos acreditavam e a grande maioria não. Então olha só, a grande minoria ainda era mais forte do que a grande massa. Por quê? Porque a minoria estava diante da verdade, andando na verdade. Então, sem eles saber, eles se tornavam mais fortes do que a grande multidão. Olha que forte, meus amados. Jesus, ele veio para todos. Jesus veio para o seu povo judeu. Não existia nós ainda, não. Mas hoje nós se encaixamos dentro dessa lei que ele já foi feito lá no Éden. Já existia a Torá, já existia os livros, já existiam as passagens bíblicas lá no Éden. Não comerás, Adão, dessa fruta. Ali já era um mandamento, não comerás. Então, meus amados, já começou tudo ali. Já começou de Noé. Noé, fale da minha palavra para o povo. Noé falou 100 anos para aquele povo. O povo não ouviu, então já existia lei naquela época. Já existia uma doutrina a ser seguida naquela época. Mas ninguém ouviu. Então imagina, depois vieram os outros. Então os outros já vieram andando de leis e leis que já foi existida lá no Éden. Imagina, meus amados. Nós ainda nem existíamos. Essa lei já foi feita para nós. Mas houve disserção. Aí muitas das vezes as pessoas falam assim, eu já vou voltar, não me perdi não, fica tranquilo. Muitas das vezes as pessoas falam, mas tinha que ser isso. Não tinha que ser. Quando Jesus foi colocado diante do povo, ele e Barrabás, eu costumo falar isso nos meus vídeos. O povo que escolheu. É a mesma coisa nos dias de hoje. A palavra ela é colocada diante de nós, o povo que escolhe, ou andar nela ou não andar. É predestinação, olha só. Palavra bonita, predestinação. É a mesma coisa de uma coisa hereditária. Tem que ser assim? Não faz sentido. Assim então tudo que está aqui é enganação. Por quê? Como assim a enganação? Conhecereis a verdade vos libertará. O povo naquela época que foi crucificar Jesus, eles estavam diante da verdade e diante da mentira, diante de Jesus e diante de Barrabás. Então o povo escolheu. Jesus testificou,
dele e do Pai. Jesus testificou do Pai nele. Olha só que forte. O povo viu, creu, descreu ao mesmo tempo, sentiu, deixou de sentir ao mesmo tempo. Lembra que eu falei? Nós temos que fazer as obras falando, mas porém não com palavras. Com obras, meus amados. Com obediência, com caráter justo. Nós temos essa obrigação de falar sem dizer nenhuma palavra. Olha só aqui. A mesma coisa o povo diante de Jesus e de Barrabás. Era predestinação. Ele veio para cumprir as leis. E assim ele cumpriu. Ele falou com quantos anos ele iria morrer? Ele só falava: minha hora é chegada. Quando, mestre? Não cabe vocês a saber, mas é chegada. Nem sempre eu estarei convosco, mas os pobres, os órfãos e as viúvas sempre estarão contigo. Então, ouça o que eu falo, ande comigo. Olha só, meus amados. Como é que vamos entender isso sem andar na palavra? Como é que vamos falar? Não, olha só, como é que você vai ouvir, me perdoe, como é que você vai ouvir ou eu, sem que a outra pessoa fale? A postura, o comportamento, as obras já falam por si só, sem que precisamos falar. Olha que forte. Assim estava Jesus diante de Barrabás. O que Barrabás fez? Só maldade, o povo conhecia a maldade. E o que Jesus fez? Só bondade, e o povo conhecia a bondade. E o que o povo escolheu? Então foi o povo. Ah, porque estava predestinado. Não, meus amados, isso daí é balela. Isso daí foi acrescentado. Jesus não veio ali para poder ficar brincando na sorte. Ah, vamos ver o que o povo escolhe, talvez. Não. Ele veio, testificou dele, testificou do Pai, testificou das leis, testificou do Espírito, mostrou para o povo a bênção e a maldição. Pronto, tá aí, ó. Vocês escolhem. Pronto, tá aqui, ó. Nós escolhemos ou andar no que está aqui, ou andar na verdade que está aqui, ou andar na mentira que aqui também já nos fala. Nos falsas doutrinas, nos falsos profetas, nas falsas religiões. Então nós estamos diante da palavra. Nós estamos diante do que a palavra nos traz sobre o engano. Então vamos lá, ó. Então o povo escolheu Barrabás, porque Jesus não precisou nem abrir a boca para poder testificar algo. As obras de Jesus já falavam por si só. Por isso que havia murmuração. Muitos ali estavam o quê? Apegados a homens, apegados a dogmas, a lei. Mas só que eles não praticavam a lei como tinha que ser. Então eles achavam que andava na lei. Assim são nos dias de hoje. As pessoas leem, só entendem aquilo que favorece ao ser humano, a carne, mas quando é exortado ele reclama. Ele acha: não, é mentira, não pode ser. Então, meus amados, é isso. A essência do Espírito está aqui, ó. A verdadeira palavra está aqui, a verdadeira faculdade, a verdadeira teologia, escatologia está aqui, ó. Temos que estudar, é óbvio que temos. Mas temos que nos atentar ao que sai daqui, ó. Porque o verdadeiro conhecimento está aqui. Ler, guardar e praticar dentro de nós. Sem ser com falas, mas com obras. Você tem que ser testificado. Quando você chegar no dia do juízo final, mostre-me suas mãos. E Apocalipse diz, você vai mostrar. Suas mãos estão limpas. Então você fez a boa obra. Mostre-me suas mãos estão sujas. Você praticou as más obras. Não te conheço, apartai de mim. Mas como você não me conhece? Não te conheço. Então vai ser pouca conversa. Aquele, você eu te conheço para a direita, você eu não te conheço para a esquerda. É simples, meus amados, é fato. Ou anda em obediência ou anda na desobediência. É assim que funciona. Então vamos lá aqui, ó, para a gente concluir o que eu estava falando, ó. No 12, agora vamos no 13. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, ó só. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Olha só, meus amados. Acabei de falar. Quando temos comunhão, quando andamos para com o Eterno, quando deixamos que Ele nos guia,
Não vai ser mais nós que vivemos dentro, mas o próprio Cristo vai viver dentro de nós. Então vamos poder ter um entendimento que vai confundir os grandes sábios. Vamos poder falar coisas sem ter nem estudado, porque vai confundir a ciência, vai confundir a sabedoria humana. Então assim já era Jesus. Então olha só que interessante, ó. Como falava abertamente, não, perdoe, eu judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe essas letras? Não as tendo aprendido. E Jesus respondeu e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só, acabei de falar, quando Cristo passa a viver dentro de você, e você passa a buscar as coisas do reino, as coisas do eterno dos céus, você não vive mais, ele passa a viver em você. Ele passa a te enviar aonde você tem que ir, aonde é necessário ir, você não vai perder tempo. Ele vai te conduzir, ele vai à frente, você vem olhando, seguindo ele. E você vai ser atraído pela essência do Espírito. Você vai ser atraído pela palavra, pela obediência, pelo amor daquilo que ele já manifestou dentro de você. Dentro de nós é. Então vamos lá aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha só, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, olha só, conhecerá se ela é de Deus ou se ela é de mim mesmo. Olha só, só esse versículo aqui já resume tudo. Porque se nós fazemos prova do mesmo Deus de Jesus, nós vamos saber que Jesus fala do mesmo Deus que nós cremos. Olha que forte. Espera aí, você não entendeu? Jesus, ele ali falou bem assim, então fale com esse Deus. Procure entender o Deus do qual eu sirvo, que aí você vai ver se as obras que eu faço é minha ou se é de Deus. Se é do Deus verdadeiro ou se é do Deus falso. Porque você vai ter discernimento de espírito. Você vai ter discernimento daquilo que você está fazendo. Você vai se alegrar se for uma coisa boa. Você vai ser confrontado pelo próprio Deus se for uma coisa falsa. Deus, ele vai te mostrar. Mas para isso você tem que andar na palavra. E andar na palavra, meus amados, não é eu chegar na igreja, sentar, ouvir a palavra, amém, ir para casa e praticar tudo bagunçado, não. Assim minha oração não vai nem passar do meu nariz, ó. Quanto mais chegar aos céus. Agora quando você tem uma intimidade para com Deus, aonde os seus pés pisam, todo mal, toda doença, aonde quer que você vai andando, todo vício, toda prostituição, toda lascívia, toda mentira, todo engano, aonde que o Espírito Santo de Deus vai te guiando, aonde que o Eterno vai na frente, nada e nem ninguém vai te parar. E você vai poder ser testificado pelo Deus que está nos céus aqui na terra, mas pela verdade que você anda a palavra dele. É fato, meus amados, é a palavra de Deus. Saia do engano, saia da mentira, saia do oba-oba. Não permita que essas palavras tortuosas façam morada dentro de você, não permita não. Está em dúvidas? Vem aqui, ó. Continua em dúvidas, procure um homem de Deus, mas um homem que tem comunhão, um homem que você sabe que anda na palavra de Deus. Não é um que você conheceu e você acha que ele é, não. É aquele que você acompanhou a vida dele. Você sabe que ele está na guerra dia após dia. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, ele está na guerra todos os dias. Todos os dias ele dorme em guerra, acorda na guerra, mas ele vence todas elas. Por quê? Porque todos os dias há uma luta do bem contra o mal, da sua carne contra o seu espírito. Há essa luta, é diária, é todos os dias. É de minuto em minuto, segundo a segundo, centésimo a centésimo, não para. Até que venha ele buscar os seus. Não vai parar a guerra. Se você não estiver em guerra, cuidado. Por quê? Porque você está cercado pelos inimigos. A qualquer momento você vai ser bombardeado. É fato, meus amados. É Bíblia, a palavra está aqui, ó. Não é teologia, escatologia que o homem trouxe para cá, não. É o que está aqui, ó. Então vamos lá, para que você entenda essa guerra, essa luta espiritual. Eu vou pular para o 25, para que você entenda. O 25, entenda.
7:25, João 7:25. Então alguns dos seus, então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Olha só, mesmo diante daquilo tudo que Jesus fez. Ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Olha só, eu vou ler de novo, 27, 26. E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Aí tem um pontinho de interrogação aqui, olha só. Eles fizeram uma pergunta. Agora vamos lá se atentar à resposta. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha só. Meus amados, quando o ser humano ele está perdido, quando o ser humano ele anda na vontade dele, ele deixa de praticar as boas obras. Ele deixa de ter um entendimento que lhe é necessário. Então olha só como que é forte. Ele deixa ali de ouvir a voz do Eterno para poder ouvir a voz dos homens. Aí se perdem no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que não podemos cogitar dois deuses, dois pensamentos. Uma casa dividida, a palavra de Deus diz que ela não subsistiria, ela não pode existir. Não tem como dois reinos ser divididos. Ou é um reino das trevas, ou é um reino saudável. Não tem como compactuar dois reinos com o mesmo pensamento. Não tem. Então, para que você entenda aqui no 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Olha só, é muito forte, meus. É muito forte. Então, aqui nos diz aqui, olha só, eu vou ler de novo. 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Olha só. Ele estava falando para quem? Para aqueles que não tinham ouvido ele ainda? Ou para aqueles que estavam ali ouvindo? Ou para aqueles que ouviram e não estavam ali? Estava falando para aqueles que estavam lá fora, que murmuravam lá fora, que ouvia Jesus falar, mas não conhecia. Ouvia e via os milagres, mas contestava. Falava que era Deus Ebu que fazia aquilo. Vocês lembram? Fala também nas Escrituras. Então eles estavam ali divididos. Eles estavam divididos, meus irmãos. Não subsiste. O reino dividido não subsiste. Não tem como. De uma água não tem como sair de uma torneira, não tem como sair dois tipos de água. Ou sai água boa ou sai água ruim, é fato. Ah, mas sai misturada. Se é misturada é água boa? Não é água ruim. Ou sai cristalina ou sai turva. Ou sai turva ou sai cristalina, é fato, é palavra, é Bíblia. Então eu quero que você entenda isso. Não tem como nós cogitar dois deuses. Não tem como eu amar o mundo e falar que ama a Cristo. Não tem como eu amar a Cristo e falar que amo o mundo. Não tem. Você vai estar dividido. Você vai estar perdido. Você vai estar se alimentando de qualquer fonte. Você vai estar ouvindo o evangelho verdadeiro, mas praticando aquilo que fala que não temos que praticar. A iniquidade, o pecado. Então eu vou ler de novo o 28 para que você entenda o que eu acabei de falar. Clamava, pois, Jesus no templo. Clamava, falava, ensinava, exortava, alertava. Ali no templo, Jesus fazia isso tudo. Aqui,
ó, no 28 está falando, não sou eu, está aqui, ó. Vamos lá, então clamava Jesus ali no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Aqui ele está falando para quem conhecia, para quem caminhava, para quem estava pagando o preço junto com ele. Então ele aqui já falava disso. Então eu quero que você entenda. Ele aqui já falava para o povo qual o conhecia. Não era aqueles que ouvia e não praticava, mas era aqueles que ouvia e praticava, andava, estava em obediência. Então vamos lá. Conhecia, sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo. Olha só. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então olha só. Aqueles que andavam com ele não conheciam quem o enviou, mas ele estava ali em carne e osso, apresentando aqueles qual eles não conheciam. Meus amados, é muito forte isso daqui. É muito forte. Peraí, mas como assim? Ele falava para aqueles que não conheciam, mas na verdade todos o conheciam. Olha só, entenda, respira, eu vou explicar de novo, para que você entenda. Ele era o próprio Deus ali. Por isso que ali ele falava bem assim. Por que que ele fala de coisas que ele nem estudou, que ele nem praticou? Porque ele era o próprio Cristo, o próprio Deus. Ele era ali encarnado no Filho dele. Então como que ele falava abertamente para todos, e ali havia murmuração, ali havia questionamento do que ele falava, mas ali tinha um povo que falava assim: nossa, como? Por quê? Porque entrava nos ouvidos a palavra, e o povo entendia. Por que o povo entendia? Porque quem é ovelha conhece o seu pastor, e quem é bode odeia, não gosta de ouvir a verdade, não vai conseguir entender as escrituras. O bode, ele é irrepreensível. A ovelha, ela já é mansa, ela já é humilde. A ovelha entende o que o seu pastor fala. Então agora imagina, Jesus ali falando para todos, sabia que tinha ovelhas e bode, mas mesmo assim ele não deixou de amar a todos, porque tem bode que pode se transformar em ovelha, ou tem bode que se finge de ser ovelha, mas na verdade nem é bode nem ovelha, é um lobo no meio das ovelhas. Olha só, já está totalmente fora dos padrões. Então ele não consegue mais ouvir a verdade. Então ele já passou de bode para lobo, mas está escondido no bode, para que ainda possa se aproximar das ovelhas, porque o lobo não tem como se aproximar das ovelhas, porque se ele se aproximar a gente sabe que é para fazer o mal. O bode não, ele vem ali sorrateiro, fica ali meio de longe, meio ali. Nós sabemos que é um bode, sabemos que é uma coisa que não vai fazer bem, mas a gente sabe que ele não vai poder causar o dano que um lobo causa na ovelha. Aí o que acontece? Ele se junta com o lobo, aí consegue se filtrar no meio da ovelha, no meio das ovelhas. É o que acontece nos dias atuais, é o que aconteceu naquele dia, naqueles dias dentro do templo, é o que aconteceu aqui, ó, no 12, aí havia grande murmuração, o povo estava murmurando, tinha lobos ali no meio. Você entendeu por que eu falei que eles eram a minoria, mas se tornavam mais forte do que a maioria, do que a grande massa? Por quê? Porque Cristo era com eles. Então se tiver uma ovelha e 10 lobos, mas aquela ovelha estiver caminhando com o verdadeiro, com o eterno, coitado daqueles 10 lobos, não vai poder lhe fazer dano algum. Uma ovelha para 10 lobos, imagina. Ah, essa pobre ovelha não, pobre é dos lobos, que só vão ficar lambendo os beiços, mas não vão poder tocar na pobre ovelha. Porque a pobre ovelha, meus amados, é no sentido assim só da narrativa. Mas pobres são os lobos que estão tentando atacar uma ovelha. E não é qualquer ovelha, é a ovelha do verdadeiro pastor, é a ovelha do verdadeiro Deus. Não é dos deuses que o mundo cria, é do verdadeiro, do grande eu sou, do Raboni da Galileia, do Hashem, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra.
Então essa ovelha não é normal, ela não é uma pobre ovelha. Ela é uma única ovelha, que vai poder muito por aquele que cuida dele. A Bíblia não fala? No livro de Salmos não fala sobre isso? Fala muito sobre a ovelha. A ovelha somos nós, o cuidado que Deus tem sobre nós. Os salmos que foi feito ali por Davi, os grandes, para poder cuidar da nossa alma, trazer o refrigério, nos apresentar o verdadeiro Adonai, o verdadeiro Deus. Então já fala, buscai primeiro o reino dos céus. Quando essa ovelha busca primeiro o reino dos céus, quem são esses lobos? Não são nada. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui. Eu parei no 28, vamos no 29. Mas eu conhecendo porque ele sou, olha só. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. É muito forte, olha só. Você entendeu agora? Porque aquela ovelha, porque eu e você vamos poder estar guardados debaixo das asas. Lembra do livro de Salmos, a passagem? Ele nos guarda debaixo de suas asas. Ele nos protege. Ele quer ter uma intimidade, uma comunhão com nós. Lá no livro de Êxodo já diz isso. No livro de Levítico também já diz. Que ele quer ter uma comunhão com nós. Mas não é uma comunhão só da gente ouvir falar, mas é dele fazer morada dentro de nós. É dele morar dentro de mim, de você. Para que não viva mais eu, mas Cristo passe a viver em mim. Para que eu seja uma ovelha obediente a ouvir a sua voz. Para que na onde eu passar, lembra que eu falei, a doença vai cair, o endemoniado vai ser liberto, o canceroso vai ser curado, o aidético não por causa de mim, mas porque ele vive em mim. Casa que traz enfermidade vai cair porque ele vive em mim. Porque eu não posso mais nada, mas ele tudo pode. Não tem a passagem de Salmos, eu tudo posso naquele que me fortalece? Quem que me fortalece? Quem que você está deixando te fortalecer? Quem? O Deus deste mundo? Que já transformou muitos em bode? Ou o Deus verdadeiro de Israel, de Jerusalém? O Deus vivo? O Deus que tudo pode, que está a favor da sua ovelha? Quem? Qual é o Deus que está te fortalecendo? Qual é os caminhos que você está andando? Reflita, pensa nisso. Nesse exato momento, pense aí. Qual Deus você está alimentando dentro de você, meus amados? Qual? O Deus da mentira, do engano, da prostituição, dos vícios. Esse é um Deus da vida do ser humano. Esse é um Deus da vida da qual aquele ele alimenta. Se você alimenta o que está aqui, ele vai vir fazer morada. O que está na palavra, nas escrituras, ele vai fazer morada dentro de vós. Porque você já ouviu a voz dele. Você consegue deixar que ele fale aos seus ouvidos. E você fala, Senhor, me ajuda, eu quero entender. Aí ele vai lá e vai fazer você praticar as boas obras. É fato, meus amados, é a palavra de Deus, está aqui, Não é criação que o homem criou, não. Não é dogmas, não. Não é religiosidade, não. Não é placa de igreja, não. Está aqui, a palavra, as escrituras. Qual verdade maior do que aqui está aqui? Qual? Não existe. Não existe porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele quer que nós andamos nos caminhos bons. Ele quer que nós amamos uns aos outros, assim como ele já nos amou. É só isso. É difícil a gente amar o próximo? Só é difícil quando a gente não tem Deus dentro de nós. Aí passamos a ver o próximo como nosso inimigo, não como nosso amigo. Não como nós, não como a nós mesmos. Nós vemos o nosso próximo, quando não temos Deus, como qualquer. Como uma ovelha perdida. Por que eu digo uma ovelha perdida? Porque muitas das vezes eles estão ali. Mas nós olhamos com os olhos naturais. Então vemos eles como uma ovelha qualquer. Mas quando olhamos com os olhos do Espírito, vemos ele como uma ovelha. Fala, não, vem cá, cadê o seu pastor? Que é o Altíssimo. Vamos se juntar, vamos ouvir o nosso pastor. Vamos ouvir a verdadeira pregação, a verdadeira palavra. Vamos ouvir.
Então é isso que acontece, meus amados. Temos que andar nessa verdade. Não podemos cogitar dois deuses, não podemos. Então aqui, ó, para a gente finalizar, no 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Pronto, está aqui. Então olha só, a tal da predestinação que falam. Ah, mas ele tinha que vir para isso, ele veio para isso. Mas ele veio para que dia, para que hora? Para quando ele veio? Perdoe, meus amados, Jesus viveu até os seus 33 anos. Teve um ministério de 3 anos de Jesus. Olha só. O ministério dele teve 3 anos. Você acha que Jesus queria que o ministério dele durasse só 3 anos? Ele veio só para aqueles 3 anos? Não. Você acha que Jesus ele veio para que a doença reinasse na nação? Para que a desgraça viesse sobre a casa dos seus filhos? Não. Quando eu digo filhos, somos todos filhos, meus amados. Mas nem todos estão aptos a ouvir a voz. E quando ouve, nem todos estão aptos a andar em obediência. Isso é fato. É fato. A palavra de Deus está aqui, ó. O meu povo sofre por falta de conhecimento, sabedoria, entendimento, obediência, andar em retidão. A palavra de Deus fala isso. Então o que temos que fazer? Buscar agradar ao Eterno. Buscar fazer a vontade de Deus para com as nossas vidas, para que nós possamos saber que Ele é conosco. Então você que está aí triste, você que está aí já desenganado pela medicina, você que tem um parente no vício, nas drogas, você que está aí triste mesmo, você, que muitas das vezes a pessoa tem que tirar a sua própria vida, não faça isso, não faça. Ande aqui, ó, ouça a palavra de Deus, deixe que ela entre dentro de você, que você vai perder essa vontade, você vai ganhar força para poder ajudar o seu próximo, você vai poder mostrar para aquele que já está desenganado pela medicina que ainda há um Deus. Mas tudo isso só depende de você. Eis que Ele está à porta, mas antes de você abrir a porta, ouça quem está te chamando. Quando alguém te chama, você não pergunta quem é, quando você não sabe quem, não. Quando você ouve, mas não conhece a voz, você fala como? Quem é? Sou eu, Aí você vai lá e abre. É a mesma coisa, não abra a sua mente, não abra o seu coração, sua alma. Não entregue a ela a qualquer pessoa. Ou melhor, não entregue a ela a ninguém, entregue ela ao Eterno. Entregue ela somente a Deus, para que assim Ele possa conduzir ela a pastos verdejantes. O livro de Salmos já nos diz isso. Então, meus amados, saia dessa mentira, saia do engano. Deixe que Deus fale ao seu coração. Deixe que essas palavras aqui, ó, penetre aqui dentro, aqui, ó, e seja guardada dentro de você, para que você a pratique, para que você ande em boas obras, para que você entenda o que Ele quer para com você, para que você entenda também o que Ele quer para contigo. Que não adianta eu falar, eu quero Deus, mas quem é Deus? Você tem que conhecer, você tem que deixar Ele ser íntimo seu e você íntimo dEle. Para que tenha essa intimidade, tem que ter tempo, tem que ter um renovo, tem que ter o batismo, tem que ter a obediência, tem que ter as boas práticas, tem que ter as boas obras, tem que ter frutos, os frutos têm que permanecer, é assim que tem que ser. Quais são esses frutos, as almas, qual você leva até o altar? Meus amados, existem igrejas sérias, existem homens e mulheres de Deus verdadeiramente, existe. Então se atente ao que sai daqui, ó. Se atente
E não dê cabo da sua vida não. Não está tudo perdido não, não está não. Não está não, Ele é contigo. Tenha força, tenha fé. Porque a fé, ela pode modificar todo o diagnóstico. A fé, ela pode renovar todas as forças. A fé no Deus Altíssimo, não é no homem não. A fé no Deus vivo, não é no Deus morto não. A fé no Deus verdadeiro, não é na enganação do mundo não. Essa é a fé que você tem que ter. Não é a fé que a pessoa fala, não, tem fé que vai dar tudo certo. Não é essa fé que vai... Não, tem a fé que vai dar tudo certo. Não, tem a fé que já deu certo. Essa é a fé. Meu irmão, não se preocupe, dá um tapinha nas suas costas. Não, vai dar tudo certo. Não aceita essa fé, não. Fala, eu quero a fé daqui, ó. A fé de Abraão, a fé de Davi, a fé de Jacó, a fé de Israel. Essa é a fé que você tem que ter. Não é aquela fé, não, vai dar tudo certo, não. Já deu certo. Não, mas talvez, esqueço, talvez, já é agora. Não, mas eu acho, esqueço, acho. Tenha certeza disso. Senão nada vai mudar na sua vida. Esse é fato, é a realidade de tudo. Não cogite dois deuses. Esteja do lado do Deus verdadeiro. Do Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Esteja do lado desse Deus. Que tudo você pode naquele que vai te fortalecer. Então escolha o lado certo. Escolha o Deus verdadeiro. Escolha o Deus de Israel. Escolha o Deus vivo. Ande nos caminhos desse Deus que você vai ver que sua vida vai mudar. Mas você tem que andar nesse caminho. Senão nada vai mudar. Meus amados, está aqui, ó. Deuteronômios, leia. Deuteronômio 6. Fala tudo o que temos que fazer para que Deus ele faça morada dentro de nós. É fato. Deuteronômio 6, leia. Então você que está no engano, saia do engano. Deus ele é contigo. Restauração já para a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.